direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam. Shalom, shalom, boa noite para quem já está conosco aqui nessa noite especial. Boa noite. Oi, Lele, Pastor William, Pastor Eunice, Márcia, sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente aguarda, as pessoas entrarem, também a nossa convidada dessa noite, compartilha com alguém aí do seu direct, clica aí nesse aviãozinho aí e manda para os seus contatos para eles estarem aqui conosco nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar grandemente ao nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor irá ministrar fortemente nas nossas vidas nessa noite. E enquanto isso nós adoramos ao Pai. Eu estava aqui me preparando agora e ouvindo esse louvor e eu falando: Senhor, o Senhor deseja falar nesta hora, no meu coração. Lloyd, querida, seja bem-vinda. E o Senhor falou para mim: apenas se mantenha em silêncio por um momento e adore. E aí eu lembrei desse louvor. Pastora Caterina, seja bem-vinda. E eu lembrei desse louvor, chama É Adorar, da Amanda Vanessa. E esse louvor, ele representa, as nossas vidas. Nós devemos adorar o Senhor, independente da circunstância. Assim como Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. E nós devemos sim adorar o Senhor, independente da circunstância, independente da situação, independente se o nosso celular quebrou, independente de qualquer coisa. Porque só o fato de nós estarmos respirando, só o fato de nós termos a nossa casa, termos pessoas ao nosso redor, termos a nossa família, só o fato de nós termos, Claudinei, meu querido, seja bem-vindo, só o fato de nós termos a nossa família, o alimento na nossa mesa, só o fato de nós termos saúde, só o fato de todos os dias nós respirarmos, o fato de nós todos os dias acordarmos, já é motivo de adoração. E principalmente o fato de nós termos a salvação de Cristo, o amor, a graça do Senhor nas nossas vidas.
Amém, Claudinei. Vai ficar gravado, depois você pode estar assistindo, tá bom? Pastora Evelyn, nossa convidada, acabou de entrar. Antes de chamar essa bênção aí do Senhor, nós vamos orar. O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Dá um joinha aí, um sinal, para que eu possa saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? O som tá legal? Estão me vendo? Tudo direitinho? Alguém dá um amém, glória a Deus. Então compartilha aí, clica aí, né, nesse aviãozinho aí, manda aí pros seus contatos, clica no coraçãozinho aí, no foguinho, para a live ficar ativa. E eu tenho certeza que essa noite será uma bênção. O Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Como eu disse na live da semana passada, que foi com a terapeuta Lloyd, ela ainda está, né? Ela vai permanecer lá no meu feed. Se você não assistiu, vai lá, assiste. Foi tremendo o que Deus falou no nosso coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar hoje também e continuará falando. E da mesma forma que eu falei na quarta-feira passada, eu quero refrisar. Essa é uma série que nós estamos fazendo em especial o Dia das Mulheres. Mas é claro, né, homens também são bem-vindos a assistirem, a participarem, a serem abençoados. E nós estamos falando, né, Deus ministrou ao meu coração a série que chama Na Mesa com o Rei. Há um lugar na mesa do Rei para mim e para você. Mesa é lugar de cura, de transformação, de libertação, de aprendizado, né? Mesa é lugar de alimento físico e espiritual e emocional. E eu tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações, né? Na semana passada nós falamos a respeito do convite à mesa. Hoje nós vamos estar falando sobre superando o luto, né? Eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar fortemente aos nossos corações. E quando Deus ministrou ao meu coração essa série, Ele trouxe cada título e cada pessoa que estaria ministrando. Então, continue acompanhando, né, o Instagram. Eu não consegui compartilhar no WhatsApp essa semana, devido a alguns problemas que eu estou tendo com o meu celular, mas eu vou continuar compartilhando aqui no Instagram até isso se resolver. E eu peço que você compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus contatos do WhatsApp, do Instagram, convide eles para participarem. As lives ficarão salvas no meu Instagram. A nossa intenção era fazer no Instagram Mulheres com Propósito, mas devido às diretrizes do Instagram não foi possível. Então nós estamos focando aqui no meu mesmo, no meu pessoal. E de todo jeito eu sei que vai ser bênção, e Deus já tem abençoado, e nós estamos aqui para servir ao nosso Senhor. Amém? Vamos orar antes de chamar a pastora Evelyn. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos o teu nome, glorificamos e exaltamos o teu nome. Te adoramos, ó Pai querido, pois tu és Deus, tu és Senhor, e não há outro além de ti, Pai. Fala conosco, ó Pai querido, nessa noite. Ministra ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja. Fala, Senhor Deus, ao nosso interior, ó Pai. Use a tua filha, ó Deus querido, com graça, sabedoria, ó Deus, e unção. Que cada pessoa, ó Pai querido, que participar dessa live possa ser abençoada. Possa receber o toque do teu Espírito Santo, ó Pai, e ser ministrado pelo Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor e bendizemos o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos chamar a nossa convidada especial. Minha querida pastora e escritora Evelyn. Não sei se foi o convite. Olha que coisa linda, Jesus! Aqui, tá aqui, tá aqui. Aí eu toda bagunçada. Tá linda! Só para variar. Como você tá? Tô bem, graças a Deus. É uma honra estar aqui com você. Saudades. Saudades demais de você. Ai, também, né? Tá do outro lado, lá. Nossa, Deus, bem longe de nós. Pri, eu lembro de você todos os dias. Porque eu tomo café na minha caneca.
Ai, que linda! Cadê minha caneca ali, não? Aquela ali, eu vou mostrar aqui na live. Ó. Todo que eu tomo café na caneca, eu falo assim, gente, faz parte do meu cenário de lives, ela tá em todas. Ai, olha que linda! Nossa, lindona, Aqui, ó. lindona. Aí não tem nem como esquecer, tá vendo? Foi proposital. Pra não esquecer, né? Glória a Deus. A Sandrinha entrou, boa noite. Eu botei lá no grupo. Botei lá nos grupos lá. Vamos ver se o pessoal vem. Ai, amém. Pois é, tá na bênção. Meu celular, Glória a Deus. ele simplesmente resolveu morrer essa semana. Tá no assistência, vamos ver o que vai dar. Supere esse luto, Priscila. Supere esse luto. Eu falei assim, Senhor, a única coisa que eu preciso é de um aparelho para me acessar o Instagram. Porque eu tenho lá quarta-feira, me ajuda. Aí apareceu um emprestado, eu falei, é isso mesmo. Baixei só o Instagram dele e falei, vamos que vamos. Graças a Deus, é bênção. Deus nunca deixa faltar, né? É Glória a Deus. Fica Mas à que vontade, querida. Seu esses presente. temas... Amém. E fica à vontade. Amém. Gente, eu sou a pastora Evelyn Gonçalves, moro em Portugal, na cidade de Pombal, já aí para quase 9 anos que nós estamos aqui do outro lado do oceano. Então eu preciso falar isso muito claro para vocês, porque durante o que o Senhor me deu no meu coração, colocou em meu coração para ministrar, vocês precisam entender isso, que eu estou do outro lado do oceano. Então vocês vão ter que entender, gravem isso na mente de vocês, tá? Vocês vão entender o que acontece. E eu recebi com muito agrado esse convite da Pri, fiquei muito feliz. Quando eu vi o tema, eu falei, Senhor, ajuda, porque nós precisamos entender que quando nós trabalhamos com nossas emoções, nem sempre elas estão saradas. Elas podem apenas estar de maquiagem. Sabe quando você faz assim, uma machucadinha aqui assim, aí você passa uma base para esconder, porque você vai sair, vai se apresentar em algum lugar, e você camufla aquele machucadinho? A hora que você tira a base, a hora que passa demaquilante, né? Porque eu não uso essas coisas nos seus nomes. Mas a hora que você passa esse negócio aqui que tira maquiagem, a machucada aparece. Então as nossas emoções são dessa forma. A gente camufla. A gente esconde. A gente quer dizer, não, tá tudo ótimo. Tá excelente. E tem dados momentos que é tirado o véu. Quando tira o véu, o que é que tem por baixo? Né? E o luto, ele é isso. Quando a pessoa... O luto, ele é um processo. Vamos entender o que é luto. Ele é um processo emocional, psicológico e físico, da separação física de alguém ou de algo. As pessoas pensam em luto só de perder uma pessoa. Mas existe o luto porque você perdeu um trabalho. Existe o luto porque você perdeu um amigo. Não que ele morreu, mas a amizade se quebrou por uma traição. Existe o luto porque você perdeu um casamento. Existe o luto porque você perdeu a pessoa, que é o mais chavão, e o luto porque você trocou de lugar, trocou de ambiência, mudou o seu habitat natural. Existe esse luto. E é um dos lutos que mais mata hoje, sabia? É um luto que acaba virando morte de verdade. Por quê? Vamos entender. A pessoa, quando ela sai do ambiente onde ela sempre conviveu e muda de bairro, ela ainda está ali por perto, ela pode voltar, ela aparece. Então, ela não vai ter aquele vínculo que ela tinha quando ela morava naquele bairro ali, porque ela casou, aconteceu uma coisa. Mas, vira e mexe, ela pode voltar no bairro, os amigos estão ali, vão se encontrar nos mercados, vão se encontrar nos shoppings, e tá tudo bem. As pessoas vão continuar te mandando mensagem porque você tá ali. Você tá perto. Mas quando você emigra, quando você imigra, isso é uma coisa que não é falada, mas é importante dizer. Quando você muda de país, quando você sai do seu local de origem, não é só uma mudança para você receber, vou ganhar mais, ou uma qualidade de vida melhor. Por N motivos você imigra, mas você se torna um morto-vivo. E isso ninguém conta. Aquelas pessoas que te mandavam mensagem todos os dias sem falhar, no começo elas até vão te mandar, depois elas nem lembram mais de você. Porque nós nos habituamos muito fácil
Nós nos adaptamos com a ausência do outro. Então, aquela pessoa que você falava assim, nunca. Você acha que você vai ver minha amiga? Minha amiga! Todos os dias a gente vai junto comprar pão. Duvido que eu vou ficar sem minha amiga. Gente, facilmente você esquece a amiga. Porque passa 1, 2 dias, 3, um mês, opa, vence um mês. Você vai falando para você, eu consegui viver um mês sem essa pessoa, consigo viver mais. Isso para quem ficou. E para quem imigrou? Quem imigrou está começando do zero. Ele não tem amigos, talvez ele está com a família, talvez não. Eu vim sozinha. Então você começa do zero, sozinho, num lugar que você não conhece ninguém. E as pessoas que seriam aqueles que seriam sua base, aqueles que falaram, não, vai lá, a gente vai te mandar, a gente vai, sabe, te fortalecer, some. E aí você vive um luto inverso. Porque foi você que sumiu. E a sua decisão te coloca em crise. Porque você pode dizer o quê? Eu vou morrer. Eu sou esquecido. As pessoas não gostavam tanto de mim assim como falavam. Porque olha aí, faz 3 meses que a fulana que falava comigo todo dia não me manda um bom dia. Nem quer saber se eu tô viva. Mas na verdade a fulana teve que aprender a viver sem você. Ela tá vivendo. E você vai ter que aprender a viver sem a fulana. Sem viver aquela coisa assim, se a fulana tivesse... Sem aquele saudosismo. Sem se prender, você vai ter que aprender a cortar o cordão umbilical. Então hoje nós vamos falar sobre os 3 cordões umbilicais que nós temos na nossa vida. 3 cordões importantíssimos que nós precisamos cortar. Evelyn, a gente está falando de luto. Você está falando de cordão umbilical, é nascimento. Calma. Porque o corte do cordão umbilical também é um luto. Então vamos lá. A criança, quando nasce, quando ela está sendo gerada, ela está lá no ventre da mamãe. O cordão leva alimento. O cordão é aquela coisinha de aconchego, é a proximidade maior que ela tem com a mãe. Ela nem sabe explicar, é um bebê. Mas sabe que existe alguém cuidando dele, porque está alimentando ele, está crescendo ali por aquele cordão. Então aquele cordão é o vínculo máximo. O bebê nem sabe como que ele vai sobreviver sem aquele cordão. E aí chega um momento que ele precisa nascer. E aí ele nasce. Algo novo. Assusta. Vem na visão do bebê. Assusta. E aí vem alguém e corta abruptamente o que trazia para ele alimentação, vínculo, energia, aconchego, refrigério, cuidado, e aquilo é cortado. E o bebê faz o quê? Chora. Ele chora. O cordão precisa ser cortado. Porque se aquele bebê crescer com aquele cordão ali pendurado, morre ele, morre a mãe. Traz doenças. Então aquele cordão é necessário que seja cortado naquele momento. Esse é o primeiro luto que nós vivemos. A separação, nós éramos 2, de repente a gente era 1, de repente a gente vira 2. Como assim? Eu era 1 com você, mãe. Eu virei 2 e eu não queria virar 2. Mas no tempo eu tive que virar. E a força. Tem uns que vêm por fórceps, tem uns que vêm por cesárea. Tem que sair. E tem que cortar. Talvez você esteja hoje num ventre e você ainda não saiu dele. Talvez você está com o seu cordão umbilical grudado em algo que você fala assim, não, é isso aqui que me dá conforto, é isso que me dá energia, é isso que me dá refrigério, é aqui que eu tô calminho, é aqui que eu tô aconchego. E você não cortou. A hora que esse cordão for cortado, é abrupto. E não pede permissão para ser cortado, não. Esse é o primeiro cordão.
Dolorido? Doloridíssimo. Mas quando corta, que o bebê acha como que ele vai sobreviver sem o cordão, ele descobre que existem braços que o acalentam. Existem outros braços de pessoas que ele nem conhecia, talvez só as vozes. E também faz aquele aconchego. E aí ele vai criando vínculos. E aí ele vai criando cordões umbilicais emocionais. E ele vai crescendo. Então tem papai, tem a mamãe, tem a titia, tem o irmãozinho, tem a irmãzinha. Aí tem os amiguinhos, aí vem as professoras. E aí a criança vai crescendo. Cresce, casa. Porque cresce, gente, arruma namoradinho, arruma uma namoradinha e segue o padrão e vai casar. Quem é esse? É o segundo cordão umbilical. O primeiro, alguém cortou para você. E foi um doutor. E você não gostou. Mas mostrou para você, desde que você nasceu, que é possível você viver sem aquela fonte de energia. Você consegue viver. Você consegue viver nesse mundo. Você já descobre isso no nascimento. O problema é que nós esquecemos. Cara, a coisa mais difícil é você viver num mundo que você nem sabia que existia. E você tá aqui. E você tá aqui. E tá tudo bem. Aí vem o segundo cordão. Esse segundo cordão, quem corta? Somos nós. Como assim, Evelyn? Nós. Nós que decidimos sair do nosso habitat natural. Nós que decidimos casar. Não vamos... Deixa a imigração, segura a história da imigração, ok? Mas eu decidi casar. Eu decidi sair do lar dos meus pais. E morar sozinho. Não vou casar, mas vou morar sozinho. Eu estou fazendo o quê? Eu estou cortando um cordão umbilical. Outro cordão que eu tinha aquele vínculo do dia a dia. Sabe? Do conforto. Ah, todos os dias eles estão ali. Todo dia tem uma palavra. Já tem aquela rotina da casa. Tem gente que leva a rotina da casa para a nova casa. Tem gente que leva as canecas, que leva toda coisa. Não, eu preciso ter isso aqui pro café, o prato é assim, o garfo é assim, porque não cortou o cordão, só saiu do lugar. Mas não cortou o cordão. Cortar o cordão é você iniciar tudo de novo. Ok, casa nova, caneca nova, prato novo. Talvez eu vou trazer aqui eu vou trazer os princípios que eu aprendi onde eu morava, vou usar os princípios, mas aqui agora é meu, eu tenho que criar formas novas de viver. Então eu vou colocar meu prato do meu jeito, eu vou fazer a comida da minha forma, eu vou almoçar em tal hora. Você vai mudar a sua rotina. É algo novo. E quem que cortou esse cordão? Você. Você foi lá com a sua linda tesourinha e falou, chega, independência dele. Os nossos adolescentes hoje em dia, todos acham que eles podem fazer independência dele. Aí eles vão com independência, quebra a cara, volta para trás. Não é época, porque da mesma forma que tem o tempo para nascer o bebê, tem o tempo para você cortar esse cordão. Você tem uma maturidade que você precisa alcançar para cortar esse cordão. Quem corta cedo demais acaba aprendendo com as durezas da vida. Quem ainda espera para aprender um pouco mais dentro de casa como vai lidar com a sociedade, com o mundo, aí sai bem. Aí a mãe fala, nossa, fulano casou, nem aparece aqui para almoçar, nem quer saber da gente, nossa, esqueceu que tem mãe. Glória a Deus, minha filha. Benefícios da maternidade. Isso significa que o que você ensinou está sendo bem empregado. Os pais é que sofrem, as mães que a síndrome do ninho vazio. Aqui em casa, desde pequenos, os meninos sabem, nós temos duas informações importantíssimas. São três informações. Primeira, não se fala palavrão na minha casa. E eu estou falando de palavrão mesmo. A gente não permite que se fale palavrão em casa. Eu não falo, meu esposo não fala e vocês não falam. E o dia eu ainda falei para eles, olha, a mamãe fala, eu posso falar palavrão em 5, 6, 7, 8 idiomas diferentes. Eu não falo porque eu não quero. É uma escolha. Então eles entenderam isso. Segunda informação.
Escolha bem o que você vai plantar, porque você vai ter que colher. A vida, eu sempre falei para eles, para qualquer um dos meus filhos, você fala assim, o que a sua mãe mais fala? Eles vão falar, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Você abre os olhos e você decide. Vai ser um dia bom ou um dia ruim? Um dia bom. Aí você levanta. Ai, hoje vai ser um dia que eu tô cansado. Você levanta. Você decide como vai ser. Mesmo que tudo ao seu redor diga não. Você decide o que vai ser. E a terceira, premissa que nós temos em casa. Fez 18 anos, se não estiver estudando, já pode arrumar seu canto. Vai trabalhar, arrumar seu canto. E eles falavam assim, imagina que a mãe vai fazer isso. Oh, meus filhos. Eles faziam 18 e falavam, então, no dia seguinte, vai morar onde? Que, mãe? Não, onde você vai morar? Para eu ir lá fazer uma visita, de vez em quando. Nossa, que mãe ruim. A mãe não quer ficar com os filhos. Eu quero. Por mim, ficava tudo aqui ó, debaixo das asas. Mas se a gente faz isso, é a mesma coisa que segurá-los dentro do ventre. A gente mata. Então, esse cordão é necessário ser cortado. E dói na mãe, no pai, porque o cordão quem corta é os filhos. Eles decidem e cortam. Então, nós precisamos aprender a lidar com esses cortes de cordão. Aí vem um novo luto. Porque fulano, tadinho, estava aqui em casa agora fazendo um cafezinho para ele. A gente sentava, olha o pão que fulano gostava de comer. Ai, filho, fiz a comida que você gosta, você nem vai passar aqui. Não, mãe, não mora aqui mais não. Os meus mudou para uma cidade de 200 e tal quilômetros. Bem longe. Gente, e você tem que aprender a viver com isso, com esse luto, com essa ausência. Sabe? A ausência de que todo dia você levantava, você ouvia os barulhos, você já sabia como é que ia ser, e de repente aquilo para. É um luto. Aí vem o terceiro cordão umbilical. E esse é o mais penoso. Porque esse quem corta, Salmo 144, versículo 4 diz: o homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Esse quem corta é a morte. E aí vem esse cordão que ninguém, gente, ninguém, até a pior pessoa do mundo, que é aquela pessoa que é assim, ai, não gosto de ninguém, não gosto de pessoas. É aquela pessoa que não sente, não tem, os psicopatas, que não tem sentimento com nada. Ninguém gosta da morte. Ninguém está preparado para a morte. Por quê? Porque a nossa essência, quando nós fomos criados, lá no Jardim do Éden, é de ser eterno, gente. Essa conversa de morte não foi colocada no nosso DNA. Então a gente não aceita. A gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que nós também vamos morrer. É por que a gente não aceita? Porque vai contra a nossa essência. Vai contra, então você fala assim, não, fulano morreu. Não, ai, o que eu vou fazer sem o fulano? Meu Deus, a minha vida acabou, porque o fulano morreu. Você perde, quando a gente costuma dizer, eu perdi meu chão. Eu perdi meu chão. Eu não sei como que eu vou pisar, porque de repente você percebe que o vínculo que você tinha com aquela pessoa, o cordão que você tinha com ela, era tão forte que você nem imagina. E eu não estou nem falando de pai e mãe. Às vezes, um vizinho que você não vê há 500 anos, você recebe a notícia da morte dele. E aquilo te dói tanto, que você fala, gente, porque para você ainda tinha aquele vínculo, aquele cordãozão, aquela amizade, aquilo que você fala assim, gente, como é que vai ser? Meu amigo, não vou mais ver meu amigo, não vou mais ver minha amiga. Como que vai ser? Para quem que eu vou contar a fofoca, gente?
Como que eu vou contar com a Marinha, engravidou, solteira? Ela que era minha amiga de fofoca, nós podíamos falar com todo mundo e ela não falava para ninguém. Para quem que eu conto agora? Para quem que eu vou sentar e chorar? Quando eu perdi alguém, era ela que me consolava. Como é que alguém vai me consolar agora da morte dela? Como alguém vai me consolar da morte dela? Se era ela que conseguia me acalmar. E aí a gente percebe que nós temos, pronto, corrijam-me aí as terapeutas de plantão, mas nós temos dependências emocionais. Verdade. Nós somos dependentes. E ser dependente faz com que a gente esqueça que a gente pode viver. Esqueça que você é um ser único e capaz. Você já nasceu. Você já saiu da sua casa. Você consegue. Você consegue. Se alguém aqui está passando pelo luto, eu quero dizer para você, você consegue. Ai, que loucura, você está falando isso agora, mas você nem sabe, faz 2 dias, faz 3, eu estou aqui ainda sentindo, calma, tem um tempo. O luto é um processo. Você entra no luto de repente, mas sair dele demanda. Você corta o cordão umbilical de uma vez, mas você curar o cordão leva 7 dias só para o cordão cair. E você passando alquinho, e depois tem que botar um moedinha para formar um umbigo, não sei o quê. Tudo isso é um processo. Você entrou no luto, tem luto que você entra sem esperar. Na verdade, você sempre entra no luto sem querer entrar. O único que você escolhe é quando você casa, ou quando você sai de casa. Os demais você entra sem saber. Quando você emigra, é escolha sua. Você cortou o cordão com o seu país. Eu já estava aqui em Portugal há 5 anos, quando eu fiz 40 anos. E eu lembro que no meu aniversário de 40 anos eu estava em São Paulo. Saí daqui, falei, vou passar meu aniversário com os meus pais. E fui para São Paulo, acordei de madrugada, fui para a laje, no meu quarto eu tenho uma laje na cobertura, e eu saí ali, fiquei olhando assim o céu todo estrelado, eu falei, Deus, olha isso, olhando o bairro, 5 e pouco da manhã, escuro ainda, eu falei, minha quebrada. Aí o Espírito Santo falou assim, não é. Eu, epa, como assim não é minha quebrada? Eu nasci aqui, eu cresci aqui. Ele falou, não, te plantei em outro lugar. Sua quebrada agora é outra. Aceita. É. Aceita que dói menos. Agora você vai ter que cuidar de onde eu te coloquei. Aqui era antigamente. Você deu tchau. Agora vai. Quebra esse vínculo. Aí você quer estar em Portugal querendo comer pão francês. Não tem pão francês. Coma outros pães. Ai, que eu queria comer não sei o que, amendoim japonês. Espera as irmãs que vão vir do Brasil, aleluia. Cada uma vai trazer um pacote de amendoim japonês na bolsa, Senhor, eu creio. Pede para quem vem. Isso não quer dizer que você vai voltar. Isso não quer dizer que você vai morrer se você nunca mais na sua vida comer uma linguiça Aurora. Isso não quer dizer que porque aquela pessoa partiu, você nunca mais vai tomar banho. Que você não vai ter que trabalhar. Que você não vai ter que cuidar dos seus filhos. Isso, Sandra, faz a listinha. Que você não vai ter que cuidar que não vai ter que cuidar dos seus filhos. Que você não vai ter que comer. Quantos perdem uma pessoa? É normal você não querer comer. O seu corpo parece que ele fala assim,
nada vai cair bem. Por quê? Porque o seu emocional, de repente, você foi abalado por uma emoção desestruturadora. A palavra diz, e nós temos que vestir as armaduras de Efésios 6. E nós temos que ter a couraça da justiça, o cinturão da verdade, protegendo as nossas emoções. Mas e quando vem uma morte assim? Aquilo entrou como um flash e te desestruturou. O que é que você vai fazer? Vai lutar contra o processo? Porque a luta contra o processo te prende no processo. A luta contra o processo te prende no processo. Dica do dia: viva o processo. Viva. Não se culpe por viver o processo. Não se martirize por viver o processo. Não dê ouvidos para quem está brigando com você porque você está vivendo o processo. Não olhe para quem está simplesmente fazendo poucos casos porque você está vivendo o processo. Viva o seu processo. Quem cuida de você é você. A palavra é muito clara quando ela diz: de tudo que tiver que guardar, guarde o teu coração. Então, os processos que você vai viver, o processo do luto que você vai passar, é você que vai guardar. É você que tem que viver. Não dá para terceirizar esse processo. Ah, eu perdi minha mãe. Priscila, sente a dor para mim? A Priscila vai falar: Tem como. não rola, irmã, não. Eu posso chorar com você, que a Bíblia fala, chora com os que choram, sorri com os que sorri, mas passar essa pegada é só você. É verdade. E o que é importante quando nós passamos por essas situações em que as emoções desestruturadoras vêm nos arrebentar? Os amigos. É nessas horas que você descobre quem são os seus amigos. Existem amigos chegados do que irmãos. E às vezes você nem dá crédito para aquela pessoa e é ela que vem que é taxativa. E te traz a palavra exata. Quando eu perdi minha mãe, eu recebi de uma psicóloga um áudio curtinho. Ela falou: nossa, eu sinto muito, eu sinto de verdade a sua perda, porque eu sei o quanto você ama sua mãe. Mas eu preciso te lembrar uma coisa. O mundo ainda precisa de você. Eita. E aí, quando eu pensava em desistir, eu lembrava da voz daquela mulher falando: o mundo ainda precisa de mim. Por isso que Deus me deixou viva. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Minha mãe fez o que tinha que fazer e já está com o Senhor, descansou. Agora é a minha vez. Então, nós precisamos entender qual é o nosso papel no luto. Tem gente que no luto vira o defunto. Vira o defunto. A pessoa simplesmente, ela sobrevive. Ela não fala com mais ninguém, ela não sai de casa, ela não consegue comer, ela sobrevive. Aí você está falando, se toma banho, ai, minha mãe morreu. Ai, eu estou numa nação em que o luto é muito iminente. Eles sentem muito a falta das pessoas. Eles choram mesmo a falta das pessoas. Mas enquanto as pessoas estão em vida, eles nem ligam. Meu Deus. Outro dia, eu estava conversando, já há alguns anos, conversando com a minha antiga patroa, e ela falando: ai, porque meu pai, e não sei o quê. E na minha cabeça, eu falei: nossa, o pai dela deve ter morrido recentemente. Porque a dor que ela falava era como se ela tivesse acabado de receber a notícia. E ela chorava, porque ele era tão isso, meu pai aquilo, nossa, eu sinto tanta falta dele. E eu falei: nossa, quanto tempo faz, né? Ele morreu quando? Eu tô esperando ela falar 1 mês, 2, falei: ela tá no processo do luto, gente, certeza que essa mulher tá no processo. Aí ela fala assim: faz 40 anos. Meu Deus. Eu não tô aqui menosprezando a dor de ninguém. É verdade. Mas é um processo que tem começo, meio e fim. Tem começo
quando a pessoa morre. Tem um meio que você começa a administrar suas emoções com o domínio próprio, que só é dado junto com o Espírito Santo. E tem o fim, quando aquela dor se transforma em saudade. Não aquela saudade que te prende. De repente você lembra. De repente você vê algo e fala, nossa, já pensou? Eu aqui em Portugal vejo umas coisas e falo assim, essa roupa aqui, já tinha ido lá para casa. Que ela não ia deixar isso aqui, mas nunca que ela ia deixar isso aqui na loja. Ia ver isso aqui já estava lá em casa. Ela ia comprar. Ela ia estar usando. Ó o sapato. Esse sapato eu não usaria. Lembranças. Sem dor. Sem dor. Evelyn, quer dizer que você nunca vai ter dor? Não, tem dias que você está triste, você sente aquela falta. Poxa, eu queria que estivesse aqui. Principalmente se aconteceu alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Aí você fala, poxa, eu queria estar com fulano aqui para contar. Fulano ia me entender. Mas o fulano não tá. O que você vai ter que fazer? Você imigrou, baby. Vai ter que arrumar outro fulano. E cuidado, porque no luto, Satanás se aproveita para soprar nos seus ouvidos e dar as ideias mais malucas que você pode imaginar. Porque aproveita da sua fragilidade, da sua debilidade, você não está vigilante. E ele implanta ideias na sua cabeça. Quando minha mãe faleceu, a primeira coisa que ele falou foi, você não tem mais nenhuma mulher mais velha. Foram embora todas as suas tias. E você não tem ninguém. Você está sozinha nesse mundo. Se você precisar de um apoio feminino, de alguém da sua família, você não tem. Eu fiz... sozinha. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Estou sozinha. Estou sozinha. Então eu não quero ficar. Eu quero ir embora. Deus, eu quero ir embora. Eu não tenho vontade nenhuma de estar aqui. Uma coisa é você querer ir embora, querer estar junto com a pessoa. Outra coisa é você querer isso toda hora. Chegou um momento que eu falei pro meu marido e falei assim, é normal a gente querer morrer toda hora? Ele falou, não. Você sente falta, mas você querer não viver. E aí, a hora que o Satanás fez esse sujo, a minha madrinha o tempo todo mandando mensagem, e eu não enxergava. E tinha uma mulher, ainda tinha uma. Talvez, pela idade, ela vai descansar. Mas eu já sei como lidar com isso. Outra coisa importantíssima, fui rasgada. Quando você perde a mãe, deixa eu explicar para você, é um negócio que eu não tinha entendido. Eu vi as pessoas falar, perdi minha mãe, eu falava, nossa, a gente abraça, mas você não entende a intensidade que é o perder uma mãe. Os pais também deve ser difícil. Não perdi meu pai, eu não posso dizer. Vou falar da minha mãe. A mãe, lembra que no começo vocês eram um? De repente vocês viraram dois. Mas dois que tá ali. Mesmo que você mora em outro país. É dois. E como é que vira um de novo sozinho? Como que vira um? Porque desde que você se entende por gente, tá lá. E como é que é agora? Como viver? Nem sei viver. Nem sei viver. Porque ela foi. E parece que te pegam assim, ó. É isso aqui. Que é feito com você quando falece uma mãe. Você é rasgado. E você é rasgado mesmo. Você fala assim, Deus, eu tô rasgado. Tô rasgado. Aí você não tem ar, aí você não sei o quê. Aí adivinha que eu tenho? Eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para você.
Tem uma notícia maravilhosa. Jesus veio aqui na Terra e ele viveu como homem. E ele viu que a morte rasga a gente. Quando o amigão dele foi embora, ele sabia que ele ia ressuscitar. Mas mesmo assim, ele chorou. Ele sabia que o Lázaro ia ressuscitar. Mas ele chorou. E você que é seu fortão. Eu não vou chorar. Eu vou aguentar isso. Quando João Batista morreu, Jesus teve que se retirar. E quando Jesus viveu isso e viu como que é para nós, como seres humanos, lidar com essa separação, porque vamos lá, nós não fomos criados para isso. Então eles precisavam, Deus falou, vamos entender o que o ser humano sente quando ele perde. Quando Jesus entendeu, ele falou assim, eu vou para o meu Pai. Mas eu já orei, eu já roguei. Eu falei para o meu Pai, enviar para vocês o Consolador. Consola a dor. O primeiro atributo que a gente ouve falar do Espírito Santo. Consola a dor. E aí eu ouvi do pastor da minha mãe, ele falou o seguinte, quando você perde uma mãe, que você é rasgado no meio e que é retirado aquela parte sua, o único que pode tomar aquele lugar é o Consolador. É o único. Por isso que as pessoas, quando perdem a mãe, não têm esse acesso, não têm esse conhecimento, não têm essa proximidade, não têm essa intimidade, elas beiram a loucura. Beiram a loucura. Porque vem um monte de ideias na cabeça. Você não é nada sem essa pessoa. Você não vai conseguir vencer na vida sem essa pessoa. Você morreu. Porque a pessoa morreu. Mas o Consolador, ele consegue ocupar aquele espaço rasgado. Ele é o único. Então o que você faz? Consolador, por favor. Por favor, Consolador. É só você. Me ajuda a passar o processo. Me ajuda a viver isso. Gente, uma semana, não tinha uma semana que minha mãe tinha morrido. Tem N personalidades que eu olho assim, que eu falo, nossa, um dia eu gostaria de encontrar com o Thiago Brunet. Um dia eu gostaria de encontrar com a pastora Sandra Alves. Ai, como eu gostaria de conhecer quem eu conheço desde pequenininha. E eu almejo ver Ana Maria Machado, da menina bonita do laço de fita. Ai, meu Deus. Uma semana que a minha mãe morreu. Deus me pôs, na mesma semana, em contato com os três. Tá. Na mesma semana. Não deu tempo nem de eu respirar. Deus não deu aquela chancinha de você falar assim, calma. Não, ele já trouxe. E eu lembro que quando eu cheguei, eu fui na Bienal, e o Thiago Brunet não ia. E eu fui deitar, ele não ia para a Bienal naquele ano, não estava programado para a agenda dele. E eu também não estava nem esperando. Gente, minha mãe morreu, não queria saber de nada. Não estou nem aí para a vida. Eu vou me aplicar no meu trabalho, que é para ver se eu consigo, sei lá. Vou lá, vai ter a Bienal, eu vou sentar nas palestras, sabe? Vou pensar em coisas diferentes para tirar esse pensamento de mim. Tirar essa dor. Então eu vou me afundar nos estudos. E aí eu marquei e fui para a Bienal. Um dia antes. Eu não tenho o hábito de ficar... Gente, quem me conhece sabe que eu não tenho o hábito de ficar mexendo em redes sociais. Priscila tá aqui, cansou de puxar minhas orelhas. Mas eu não tenho esse hábito. Mas naquele dia eu estava olhando no Instagram e apareceu que o Thiago Brunet estava em live por volta de 9h30 da noite. Eu falei, Thiago Brunet? Live? Entrei. Aí ele falou assim, amanhã nós estaremos na Bienal autografando nossos livros. Eu falei, ele quer entrar na minha agenda? A agenda era eu que ia. Ele que quis entrar nessa minha agenda. Eu falei,
Procurei essa live, gente, não ficou salvo. Aí eu entrei no site dele, dei tudo, não tinha nada falando com a minha. Eu falei, sei lá, será que eu tava meio dormindo? Porque eu já tava deitada, eu falei, sei lá, eu vou. E lá fui eu na Bienal, e quando eu cheguei, tava lá, uma das editoras, estava assim, onde queria autografar o livro. Eu olhei e falei, puxa, que legal. Falei, já sei. Eu aprendi que se a gente quer fazer perguntas, quando a gente tem acesso às pessoas sábias, que a gente não tem com frequência, em vez de pedir para tirar foto, faça uma pergunta inteligente. A pergunta inteligente vale muito mais que uma fotografia. Porque da foto, a foto fica ali uma lembrança, uma hora só, aquilo se apaga. É só um momento. A pergunta inteligente vem com ensinamentos para a vida. E eu falei, e eu estava preocupada, eu falei, como é que eu vou cuidar de uma empresa com essa dor toda? Eu não sei fazer isso, gente. É novo. E eu falei, ele já perdeu a mãe dele. E tem essa, você procura quem tem bagagem para falar. Eu falei, ele já prendeu a mãe dele e ele é empresário. Ele vai ter alguma coisa para falar. Vou investir. Comprei o livro. Às vezes, para você passar no processo do luto, você vai precisar investir em algumas coisas. Principalmente em você. Invista em conhecimento. Invista em saber que fase do processo que você está. Invista em se agradar. Não é o momento que você tem que se cobrar. É o momento que você tem que se confortar. E tá tudo bem. Invista em tirar tempo para sentar e chorar. Você precisa disso. Invista em tirar tempo para gritar. Vão achar que eu sou louco. Grite assim mesmo. E se irritar, grita na porta de casa. Parar na porta daquele que irritou e grita, e grita. Põe pra fora. Não guarda, porque mágoa guardada tira a raiz de amargura e tu morre. E a palavra fala pra gente não criar raiz de amargura. Então põe pra fora. Deus nos deu essas válvulas de escape. Escreve, rasga, ache uma forma de passar a sua dor. Você sabe como passar a sua dor. Você não precisa que outra pessoa te explique. Você sabe. Você se conhece. E aí, eu comprei o livro e falei, vou lá. Na minha cabeça, homem importante, vai ter 500 mil pessoas. Eu peguei a senha e voltei lá na hora da assinatura. Eram 11 pessoas. Aí depois que o pessoal percebeu, começou a chegar a pessoa para fila. E aí eu fui na senha, cheguei na minha vez, passou o rapaz, pegou o nome, ele vai autografar e tal. Aí eu dei o meu telemóvel pro rapaz, porque ele falou, dá aqui, eu vou tirar umas fotos para você, aí lá também vão tirar fotos. Falei, ok. Boba nem nada, ele veio um livro meu, que eu não sou boba. Ele veio um livro autografado, ele vai receber um meu também. Aqui vai ser uma troca, irmão. É assim bagunçado. E aí, enquanto eu encostei do lado dele, que ele começou a escrever dedicatória no meu livro, eu falei, um momento que esse cara... Falei, eu aprendi com você que devemos fazer perguntas inteligentes. E eu quero saber, como lidar com o luto e administrar uma empresa? Ele estava escrevendo, ele parou, olhou para mim e falou, luto do quê? De coisas, luto de trabalho, luto de perca de cliente, de falência, ou luto de pessoa? Eu falei, eu perdi minha mãe, faz 8 dias. Aí ele, sua mãe? Ele terminou a dedicatória, e aquele homem simplesmente parou 15 minutos para me explicar como lidar com isso. Ele falou para mim, você sabe que eu perdi minha mãe. Falei, por isso que eu tô perguntando para você. Senão você não ia ser o cara que a pessoa quer perguntar. Não tinha bagagem para me explicar. Eu não ia ouvir. A pessoa poderia até ter, mas eu não ia dar ouvido. Eu falei, você ainda tem mãe? Tá falando o quê? Você não sabe o que é isso. Você não passou por isso. E aí ele deu as diretrizes. Ele falou, no começo, ele falou, vou falar para você, os primeiros 3 meses são os piores.
parece que você vai morrer junto, você não tem força nas pernas, você não tem força para viver. Ele falou, os primeiros 3 meses são os piores. É dor. Ele falou, e vai doer. E vai doer mesmo. Como você nunca sentiu. Depois aquilo vai aliviando, até chegar o momento de virar saudade. Ele falou, é um processo. Se eu tiver que te dar uma dica, eu te dou. Pega esses 3 meses de dor, você tem um propósito? Falei, tenho. Você sabe qual é a importância de você saber? Falei, sei. Ele falou, se aprofunda em buscar conhecimento para o seu propósito. Vai, se afunda, porque é nesse momento que a sua mente, lembra que ela está vulnerável? Aí você faz o quê? Taca conhecimento nela. Taca conhecimento nela. Taca conhecimento nela. Fala, você está abertinha, querida? Então peraí que nós vamos preencher você. Vamos ocupar todo esse espaço vazio que ficou. E foi legal, gente. Que eu saí dali. Legal. É isso. Eu saí dali. Quando eu saí de falar com o Thiago Brunet, eu percebi que a fila toda me olhava. Eu falei, acho que eu fiquei tempinho demais, mas ele que me deu uma aula, e eu agradeci a Deus por isso. E eu peguei meu telefone, e fui para o outro lado do stand, e adivinha o que eu ia fazer? Ligar para minha mãe para contar. Ui. Quando eu botei para ligar, eu olhei o aparelho, eu estava com o aparelho dela. Eu falei, ligar para quem? Eu falei, consegui falar com a pessoa que ela sempre fez um jeito, minha mãe achava um jeito de eu ter contato. Ela falou, você tem que ter um jeito, você vai ter um contato com essa pessoa. Quando ele veio para Portugal, minha mãe queria fazer um jeito que eu fosse lá para encontrar. Ela falou, você precisa. Então, eu falei, como que eu vou? Eu não posso comprar. Eu encostei naquela parede, bem em frente onde eles ainda estavam autografando, eu tive que sentar no chão, porque eu era lágrimas em pessoa. Meu Deus. Eu não conseguia me levantar, eu estava sozinha. Eu falei, Deus, eu preciso sair daqui. Como é que eu vou sair disso? Porque a gente quer fugir. Todo processo é um confronto. E nós, bonitinhos, não gostamos de conflitos. A gente quer fugir disso. Mas a gente precisa ficar e lutar com o luto. Confrontar. E aí eu chorei, levantei. Gente, em menos de 30 minutos, eu fui até um local, ali mesmo na Feira da Bienal. Conheci umas pessoas que abriram a porta para minha empresa estar na Bienal no ano seguinte. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção. Não é porque está doendo que Deus não tem coisas grandes para te entregar. Satanás vai tentar deixar sua visão turva. O processo do luto vai tentar te enganar e dizer que para você acabou. Você tem que virar e falar assim, acabou não, meu irmão. Eu não estou naquele caixão. Enquanto eu estou aqui, eu vou exercer. Você precisa entender que a morte, o significado, a consciência da morte, nós, como ocidentais, nós temos uma ideia da morte muito diferente da ideia dos judeus. A morte, gente, ela é isso aqui, ó. Morreu, acordou na ressurreição. É isso. A pessoa nem percebeu que dormiu. E quando ela acordar, já está na ressurreição. Isso é a morte. Para nós, parece assim, meu Deus. Ai, é o que eu falava pro Senhor, Senhor, dói, como é que eu vou fazer isso para sair disso? E ele falava, só vive um dia, depois você vai viver o outro. E depois, cada pessoa tem o seu tempo. O que você não pode é ficar presa nisso. Não permita que o luto te prenda. Porque o luto é igualzinho o medo. Ele te paralisa. Não permita isso.
Desculpa aí que caiu aqui tudo. Tranquilo. Um dia de cada vez. Um respirar por vez. Você foi gerado um dia de cada vez. Quando você nasceu, você aprendeu a sobreviver nesse mundo um dia de cada vez. Quando você cortou o cordão umbilical e foi morar sozinho ou você casou, você aprendeu a viver um dia de cada vez. Por que com luto você quer viver rápido? Não, cada pessoa tem o seu tempo para assimilar aquela ideia, para entender e para aprender a viver sem aquela pessoa. Se existe um tempo para viver o luto, costumo dizer que tem, mas eu não sou fechada nisso, porque eu acho que cada um tem a sua forma. E você sabe, o interessante é que a pessoa sabe qual é a forma dela de lidar. Verdade. Tem pessoas que às vezes ela só precisa dar um grito. Pronto, passou. Tem outras que elas precisam... E tem outras que nem... Chegou uma fase que eu sonhava com a minha mãe e eu falava assim, mas você tá morta, você sabe, né? Ela falava, eu sei. Então, tipo assim, no sonho já tinha consciência. O meu subconsciente assimilou que ela já não existia. Naquela forma que eu conheci. Gente, lembra que isso aqui, ó, é só matéria. Isso é só matéria. E Deus, ele tem formas de nos consolar. Ele envia o Espírito Consolador. E o Espírito Consolador, ele te conhece. Então, ele sabe como cuidar de você. Então, ele me deu essa oportunidade de conhecer essas três, para mim, esses três ícones na mesma semana. Eu falei, o senhor não vem não, o senhor está querendo me dar presente, que o senhor sabe que a mancada foi muito forte. O senhor está querendo me engambelar. Deu mancada, agora quer ficar aí querendo se justificar para mim. Eu falava assim com Deus, é minha forma de conversar com Deus, não queira vir com essa não, Senhor. Ah, agora você quer trazer a Sandra Alves, gente, lá sozinho. Parei, troquei uma ideia com a mulher, falei, o senhor tá aí, né? O senhor tá aí, só querendo arrumar presentinho para ver se eu esqueço. Eu não esqueço, não. Mas foi Deus falando para mim, filha, ó, vou te dar uns presentes para te ajudar a passar essa dor. Sabe aquele seu amigo? E foi muito legal, eu vivi muito isso. Pessoas foram na minha casa levar flores. Pessoas foram em casa me levar chocolates. Aí eu trouxe um chocolate para você, para ajudar a passar esse processo. Ah, te trouxe um bolo. Ah, eu vim aqui para a gente prosear, te trouxe presentes. É o presente que é o valor do... Não, mas a pessoa mostrou através daquele ato de presentear que ela se preocupa com o seu emocional. Ao mesmo tempo, eu tive que pessoas que falaram assim, você já voltou a trabalhar? 2 dias, gente. É porque eu preciso disso, disso, disso. Eu falei assim, clientes que eu agradeço Jesus pela oportunidade, não precisa mais continuar no meu rol. Porque se não respeita a tua dor, não precisa caminhar com você. Quem não, grava isso, quem não respeita a sua dor, não precisa caminhar contigo. E você vai ter que ser forte o suficiente para cortar esse cordão e mandar passear. Eu cortei com uma porção de gente. Eu acho que foi até mais dolorido que a morte da minha mãe. Mas foi necessário. Foi necessário. Por quê? E tudo que eu tiver que guardar. Ama ao próximo como a ti mesmo. Se eu continuasse com aquelas pessoas ruins ao meu redor, ruins para mim, não que as pessoas ruins, mas o relacionamento era ruim para mim, eu não estaria me amando. Se eu não estou me amando, eu estou cumprindo que mandamento? Que mandamento que eu estou cumprindo? Eu amo o próximo, mas eu não me amo, então cancelou. Então, mesmo. A ti mesmo. Então você vive aquele processo, passa pelo processo, busque ajuda. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Busque ajuda. Ah, mas eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é um ser humano que passou por um trauma muito grande. As suas emoções foram baqueadas e você precisa de ajuda.
Deus nos fez sociáveis. Ele nos fez com outras pessoas ao nosso redor. O Espírito Santo está ali. Ele te consola, mas um abraço é só outro humano que pode dar. Eu passei todo o tempo no Brasil que eu precisava passar. E falei assim pro meu esposo, eu vou chegar em Portugal. Eu estou guardando para passar o luto aí, ok? Então, o Brasil, tá, vamos resolver, porque a gente tinha que resolver um monte de coisa. Quando eu cheguei, eu falei para ele, quando eu pisar em Portugal, filho, aí o resto é com você vai ter que esperar eu passar esse processo. Eu pisei em Portugal, eu falei, agora é minha vez de passar o luto. Mas Deus já tinha me dado tantos presentes, tantos consolos, até uma neta. Até uma neta. Minha mãe faleceu numa quinta-feira, passado 2 quinta-feiras, na terceira veio a notícia da gravidez. Olha. Eu deixei de ser filha, virei vó. Ai, pra isso. Tem noção que ter cabimento foi dessa? E hoje a pessoa tá fazendo 11 meses. Tá andando, dando tchau. Já tá dançando, tem dentinho. Ah, gente, é uma graça. É uma graça. Vó babona. O Senhor, então, quando eu cheguei aqui, me deu a direção. Falou, filha, você não vai conseguir, porque parecia que para mim ninguém estava entendendo o que eu estava passando. E nem eu estava entendendo. Então eu me calei. Falei, eu vou passar quietinha. Lembra da maquiagem? Eu vou usar a minha maquiagem. E tá tudo bem. O Senhor falou, você precisa de ajuda. Aí eu cheguei aqui no órgão que nós temos aqui e falei, olha, eu sei que vocês têm um lugar que tem lá psicólogos que lidam com luto. E a mulher falou, você passou alguma coisa? Só de eu falar que eu precisava do psicólogo, já estava chorando. Ela falou, tá aqui o telefone, já liga aqui. Eles marcaram para mim consulta no outro dia. E eu fui durante um período cuidado pelo psicólogo. Nossa, eu não sei, tudo bem, eu não sei se era ele que me atendia ou se era eu que atendia ele, ok? Isso acontece. Mas tá tudo bem no final. Deu certo. Deu certo. E aí, esse psicólogo falou assim pra mim, você precisa tirar um tempo pra você absorver essa ideia toda. Você ainda tá na negação. Eu olhei pra ele e falei assim, não tô não, já entendi. Ele falou, não. Você precisa viver o processo. Depois que você viver, você consegue falar. Então, o que eu fiz? Tirei um tempo para mim. Saí do trabalho, saí de tudo. Eu me dei licença. Eu me dei licença. E nós tínhamos uma viagem para Roma. E eu fui para Roma de licença. Falei, vocês não me chamam para nada. Mesma coisa que falar grego. E o Senhor me curou. Glória a Deus. E o tempo passou. E hoje estou aqui. Apenas 3 dias após o meu aniversário. Eita! Um momento que eu podia estar doloridíssima. Porque, nossa, cadê minha mãe para comemorar meu aniversário comigo? Aí vem essa daqui e ainda fala sobre superando sobre o luto. Logo depois do seu aniversário, a emoção nem tá tranquila. Tá? Nem ali. Gente, vocês querem ver uma coisa interessante? Ano passado, primeiro dia das mães sem a minha mãe. Adivinha o que eu estava fazendo? Vocês acreditam que o pastor me pôs para pregar? Uau! Para as mães no dia das mães. Eu falei, que ironia, né? Que ironia. O senhor é muito extraordináriozinho, né? Interessante, o senhor. Que coisa interessante. Porque Deus vai nos usar onde nós passamos. Onde nós temos propriedade para falar. Hoje eu posso falar com as pessoas que perderam a mãe. No dia do meu aniversário, uma grande amiga minha, que inclusive o senhor me deu essa amizade quando eu perdi minha mãe, ele me apresentou umas amigas. Eu estava lá em Uberlândia, Deus usou uma pessoa chamada Érica Caneto. Eu estava indo embora já. E ela falou assim, o senhor falou para você contar 7 dias que ele vai te entregar um presente.
Eu falei, nossa, ele já tinha me dado um monte de presente. Eu falei, ele vai te dar um presente, pode contar, mas é algo que você não está esperando. 7 dias depois, eu conheci um grupo de mulheres que foram aquelas amigas que chegaram assim, no momento exato, da forma certa, no momento certo, e encaixou. E uma dessas mulheres perdeu a mamãe agora dia 8, no meu aniversário. Uau! E ela mesmo tinha feito festa, mandou coisa pro meu aniversário e tudo. E eu falei, agora sou eu. Ela falou, pode vir, que você eu entendo. O Senhor vai nos usar. Ele vai nos usar onde nós superamos. Agora, quem não supera, como é que vai ser usado? Eu não estou dizendo que você tem que passar um processo rápido, mas também não estou dizendo que você tem que ficar preso no vale. Existe o Vale de Baca. O Vale de Baca significa Vale do Choro. O Vale do Choro, você entra, você chora e você sai. Tem muita gente que entra no vale e morre no vale. E morre no vale. Não morre nesse vale. Você entra, você chora. Ele existe para isso, para você chorar. Chora, chora, chora e saia dele. Mas para sair dele, quem decide é você. Quem decide sair somos nós. Entrar no luto não somos nós que decidimos, mas sair do luto somos nós. É verdade. A decisão é nossa. Como eu vou lidar com isso? Vamos lá, domínio próprio. Vamos lá, de fato, entregar para o Espírito Santo essa conversa. Ou você vai ser consumido pela dor, ou você vai usar a dor como propósito. Você define o que você vai fazer. Eu tenho uma amiga que ela tem um projeto chamado Viva a Vida Mulher. E ela trabalha com mulheres que teve câncer de mama. Fizeram mastectomia. Mastectomia, né, que chama? Que tira a mama. Isso. E ela trabalha com essas mulheres. E ela trabalha com isso porque ela perdeu o filho dela para o câncer. Ela perdeu a mãe dela para o câncer. Em pouco tempo. E ela falou, eu vou transformar o meu luto em luta. Transforme o seu luto, dê um significado, dê um propósito para ele. Porque até o luto tem propósito. O primeiro cordão umbilical não teve propósito, você viver. O segundo não teve propósito, você atingir a maturidade, você atingir a independência. O terceiro também tem propósito. Isso mesmo, Salmos 84, versículo 6. Vou até ler. Salmos 84, versículo 6. Para não ficar só nesse monte de palavras, até porque eu trouxe só um versículo, mas vamos trazer este também. Diz assim, ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no num lugar de fontes. Ô, gente, ó, pega a visão do versículo. Como a boa chuva do outono, que ainda o cobre de bênçãos. Ao você passar pelo vale das lágrimas, transforma o lugar das lágrimas numa fonte, num lugar de fonte. Transforma aquilo para crescimento, transforma aquilo para refrigério, transforma aquilo para força. Como a boa chuva do outono, ou seja, você vai tirar propósito das suas lágrimas. E vai trazer como uma boa chuva para sua vida, que ainda vai te cobrir de bênçãos. Olha como Deus nos ensina na palavra dele. É verdade. Então, que vocês possam superar o luto, lembrando dessas palavras. Tem cordões? Vamos cortar? Vamos cortar. Mas eu consigo. Ele já disse que eu tenho promessa. Ele já disse que é para isso que eu vim. Eu já sei qual é o meu propósito. Eu já sei qual é o meu entendimento. Então eu não posso parar. Ah, mas a minha mãe foi. Então você canta, que nem eu cantava. Sabe o que eu cantava? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar. Gaste a sua vida diante do altar. Pega o seu luto e transforma ele em louvor.
Senhor, estou aqui, eu vou gastar minha vida para o Senhor. Porque se eu parasse para pensar e falasse, não quero nem ter mais vida. Se eu puder me levar, eu agradeço. Hashtag fica a dica, Deus. Eu não sirvo para viver. Outra coisa que me fez despertar. Gente, se a dor de perder a mãe assim, é tão dolorida, eu não quero que meus filhos passem por isso. Eita. Alguém disse aqui que perdeu um enfim. Eu não imagino uma dor dessa. Eu não imagino. Eu não me coloco numa dor dessa. Mas que o Senhor possa vir com o Espírito Santo Consolador e arrancar essa raiz de amargura, esse luto demorado, e te ajude a passar por tudo isso. Em nome de Jesus. Porque tem outras mães que também perderam e não conhecem esse Espírito que você conhece, precisando que você abra a boca para falar sobre ele. Outras mães que só vão se sentir acolhidas se você falar. Não adianta eu falar. Eu não tenho isso, eu não tenho propriedade para isso. Mas você pode falar. Existem propósitos, existem pessoas precisando ouvir que existe um Deus que ele é real, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pessoas que estão esperando você falar isso. Pessoas que precisam, lembra, o mundo precisa de você. Em Hebreus 11, para a gente fechar, tá, Pri? Eu nem sei quantas horas já são, não estou acompanhando. 9:18. 9:18, aleluia. Temos aí já estamos uma hora então, não vou embora. Isso significa, gente, que eu estou falando com vocês do futuro. Porque aqui na minha casa já são 00:18, eu estou falando com vocês do dia 12 de março, com vocês que ainda estão no dia 11. Vocês ainda estão no 11, eu já estou no 12. Eu estou falando, ó, diretamente do futuro para vocês. Pega a profecia. Eu estou no futuro para te dizer, deixa Deus cuidar do seu luto. Deixa ele para te ajudar. Olha o que diz em Hebreus 11, versículo 38. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Eu vou um pouco antes. Eu vou no 35 para vocês entenderem o contexto. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Ó. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Ô, gente, os caras disputavam a ressurreição. Ah, não, eu não quero essa ressurreição que os outros oram para mim voltar, não. Eu quero a ressurreição, aquela lá, quando Jesus vier. Ó, presta atenção para isso. Os caras disputavam que ressurreição que eles iam querer. Você não escolhe isso. Gente, nós estamos pensando na morte, os caras estão pensando na ressurreição. Não, pode me martirizar, pode. Mata eu aqui, que a minha ressurreição é excelente. Já pensou? Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio de espada, andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. A gente, se faltar uma moedinha para comprar o pão, já quer chorar. Presta atenção. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Olha o que a palavra diz. Pessoas das quais o mundo não foi digno. O mundo, gente, já pensou se recebesse elogio? O mundo não foi digno da existência da Sandra. O mundo não foi digno da existência da Priscila. Ela era boa demais para si mesmo. Olha para isso. É por isso que é engraçado, porque hoje eu já ministrei na igreja. Hoje eu estou agitada. Tive a live na rádio, preguei na igreja, cheguei da igreja e entrei para a live aqui. Por isso que eu cheguei até um pouquinho atrasada. E hoje lá eu preguei sobre Dorcas. E ao contrário de falar sobre superar o luto, eu preguei sobre um pessoal que não superou o luto.
Um pessoal que a mulher era tão relevante, que eles se recusaram a enterrar e falaram: alguém vai ter que resolver esse problema. Não quero saber de Dorcas morta. Eles falaram: não vai morrer. Eles determinaram que ela não ia morrer. E foram atrás do Pedro, e o Pedrão teve que resolver o assunto. Ah, quem somos nós, gente? Pessoas que, se a gente morrer, vamos fazer alguma falta mesmo? Alguém vai pelo menos orar para que a gente volte? Ou pessoas que alguém vai cantar: foi livramento, foi Deus me guardando, ainda bem que você morreu, você disse que não está mais. Quem somos nós? A gente só tem luto por aqueles que a gente ama. Então que o Senhor possa nos ajudar sempre a superar os lutos, a passar de uma forma leve. Não precisa ser pesado, gente. Não coloque pesos além do que você do que tá, porque é isso que vão tentar. Satanás vai tentar, as pessoas vão tentar colocar pesos que você não precisa. Por que você está chorando toda hora? Ah, porque falaram que eu tenho que chorar toda hora. Não. Se você não sente vontade de chorar, não chora. E tá tudo bem. É verdade. Se você sente vontade de chorar, chora. E tá tudo bem. Ah, não tô com fome. Come uma maçã mesmo assim. Porque seu corpo precisa de alimento. Come uma banana. Aí você come um negocinho, o corpo fala: ai, comida é bom. Lembrei, quero carne. Você entende? Reeduca teu corpo. Corpo, eu sei que a gente recebeu uma emoção desestruturadora de repente, mas eu preciso que você fique em pé, querido. Mente, a gente parece que botou só uma coisa na nossa mente. Não vamos mais viver sem essa pessoa, mas eu preciso, mente, que você trabalhe. Porque nós temos que trabalhar, nós temos que fazer outras coisas. Então, eu vou trazer outros crescimentos para você. Que o Senhor possa te direcionar a passar por isso. Não há nada impossível para Deus. Até para o seu luto, Ele tem a solução. Glória a Deus. Glória Pode a não Deus. ser a que você espera, mas é uma solução. E ela é boa, guarda essa agora. Perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Passo a palavra, Pri. Uau! Eita! Tava tentando escrever aqui, mas não deu certo. Que compartilhar poderoso. Amém. Meu Deus. Glória a Deus. Louvar a Deus pela sua vida. Amém. Sempre, 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 sempre. E quando o Senhor trouxe esse título, né? E logo em seguida colocou seu nome ali na frente, ali para mim, eu tinha certeza que o Senhor ia fazer algo poderoso demais. Muito poderoso. Amém. Muito poderoso. E assim, eu só quero agradecer mesmo. Agradecer, né, por tudo que você compartilhou aqui conosco. Tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas, né, assim como eu. A live vai ficar salva lá no Instagram. Se você quiser depois compartilhar com alguém, faça isso. Eu tenho certeza que outras vidas serão abençoadas. E eu só tenho que agradecer você, minha querida. Amém. Muito obrigado. Amo muito, muito, muito sua vida. Morrendo de saudade. Também. Vou pedir aí, alguém possa tirar uma fotinha aí nossa aí. Eu não consigo. Calma que eu vou passar o perfuminho básico. Vamos lá, tirar uma fotinha aí nossa aí. Espero que tenha dado certo. Tomara. Amém. Evelyn, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, cada dia mais e mais. E Amém. estamos aqui para servir, sempre que precisar também, conte com a gente. E até depois do fim. Que Deus te abençoe fortemente. Amém. Viu? Só que eu esqueci de falar uma coisa. Pode falar, fica à vontade. Gente, não tem lugar melhor para você curar o luto do que na mesa do rei. É verdade. É verdade. Vai para a mesa do rei. Senta com ele.
Deixa ele falar o seu coração. Toma um café com ele, Toma um almoça café com ele, comigo. jante com ele. Tire tempo com o rei. É verdade. Invista tempo. Sabe, você sentar e falar, eu vou ficar aqui, Senhor. Sem olhar para o relógio. É verdade. Invista tempo com o rei. E deixa ele te curar. Não tem lugar melhor para a gente sair curado. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Brigadão. Amém. Amém? Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Com Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado mais uma vez, querida pastora Evelyn. Depois você que ainda não segue ela, vai lá no seu Instagram. Ela sempre compartilha, tem pérolas em live. Ela tem livros que nos edifica muito. Então, assim, entra lá no Instagram dela, segue ela lá e seja também abençoado todos os dias. Que Deus abençoe. Muito obrigada a todos vocês. E até semana que vem. Continue aí acompanhando o Instagram, que depois eu vou estar colocando o próximo tema, próxima convidada e o próximo dia que nós teremos a live. Que Deus abençoe fortemente cada um de vocês, que nós possamos todos os dias estar na mesa com o Rei, porque Ele nos espera. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.